Fala, meu pequeno camaleão, tudo bem, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. É com muito prazer que eu faço a abertura e apresento o primeiro episódio do Pequeno Camaleão Podcast, o lugar especial para entender assuntos complexos de forma simples. E hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos contar para você como é que nós chegamos até aqui, como é que nós conseguimos concretizar esse sonho. E você tá falando nós, Jarbas, só tô ouvindo você. Tenha paciência, eu não tô sozinho na mesa não, eu tô com meu parceiro de mesa, meu parceiro nessa empreitada, Osmar Iorio. Bem-vindo, Osmar. Obrigado, Jarbas, é um imenso prazer estar aqui nessa mesa, realizando um sonho, o nosso sonho. E vambora, e contar pro pessoal aqui como foi que a gente fez para chegar até aqui, como é que as coisas aconteceram. Eu já tô na internet já há um tempo, e a galera na época da política lá dizia, já você tem que ter um podcast, tem que conversar com a galera, porque o jeito que você fala todo mundo entende. E a galera fica recebendo notícias e não sabe como é que as coisas acontecem, então seria legal você ter um podcast. Então vontade eu tinha. Não posso mentir e dizer que era um sonho, que eu era louco pra ter, não era. Mas vontade de ter eu tinha. E aí eu morava em Minas Gerais quando eu comecei a gravar esses vídeos e vim morar em João Pessoa. Um belo dia eu chegando na praia, encontrei Osmar, desci do carro, só ouvi uma voz atrás de mim dizendo, Jarbas, e eu falei, quando eu virei era Osmar, a esposa e a filha. Osmar falou pra mim, Jarbas, e aí o lance do podcast, tu não topa fazer não, porque é um sonho que eu tenho, eu já queria fazer um podcast, e eu sempre achei que você era o cara, quando eu lhe assistia pra que a gente fizesse esse podcast, eu falei, beleza, vamos fazer esse podcast então. Mas de imediato a gente não parou pra conversar, não foi, não? Porque era na época de São João, e aí eu tive que viajar, passou uns 15 dias, quando eu voltei a gente entrou em contato, eu entrei em contato com você, avisando que eu cheguei de viagem, e aí a gente já marcou, no outro dia a gente já caiu pra dentro, já foi pra rua, já foi resolver as coisas, comprar microfone, procurar sala pra alugar, comprar na verdade todos os equipamentos, porque a gente não tinha nenhum, a não ser um softbox que eu tinha em casa, era tudo que a gente tinha pra começar, então a gente tinha que partir do zero. A grana não era muito, então a gente tinha que se virar, fazer as coisas acontecer, a gente fez um monte de... A gente, vamos ser justos, eu dava a ideia e Osmar fazia, era ele que metia a mão e fazia a coisa acontecer lá, e aí a gente fez softbox, Isso. a gente... A ideia dos canos aqui da sala, não sei se você viu na sala aqui. A iluminação amarela. Foi ideia sua. Foi tudo ideia, coisas que saíram da cabeça da gente, até porque de imediato quando o Osmar me convidou eu falei, ei, tem uma coisa, eu preciso que seja pessoal a parada, eu preciso de uma pessoalidade, porque eu quero conversar como se eu estivesse em minha casa, falar do jeito que eu falo, do jeito que as pessoas gostam e entendem, então tem que ser um lugar que eu me sinta muito à vontade. Aqui, se vocês repararem que falta algumas coisas ainda, a gente quer botar mais umas coisinhas para dar mais a nossa cara, né, Osmar? Verdade. Você já trouxe algumas coisinhas, eu ainda tô pensando o que é que eu vou fazer para dar mais personalidade. Exatamente. Eu trouxe meus parceiros de mesa, que eu não posso esquecer deles nunca. Tá ali, ó, Peter Parker e Chico da Fiel, que tá ouvindo um som, não tá ouvindo a gente agora não, porque tá tendo alguma resenha do Corinthians, ele não aguenta ver, ele é o tempo todo viciado nisso aí. E aí, falando da sala, eu acho que foi das partes que a gente teve, não trabalho... Dor de cabeça. Um pouco de dor de cabeça, vamos falar desse jeito. Porque a gente encontrou a sala num lugar privilegiado, muito bom, num valor que cabia muito no orçamento. Então, a partir desse momento, a gente concluiu que não era coisa da gente, era coisa de Deus ali na indicação. Só que chegou aqui e o ambiente era muito destruído, porque o prédio já tinha muito tempo que não era usado, essas salas aqui, né? Onde nós estamos. O eletricista disse mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí tinha 6 salas, aqui tem 6 salas. Tem 6, fizeram 7 agora. Exatamente. Quando a gente chegou, não tinha nenhuma sala alugada. Não. Nós fomos o segundo a alugar a sala aqui. No mesmo dia. A primeira sala e essa foi alugada aqui, e hoje, graças a Deus, todas as salas já estão alugadas aí, aqui tá muito bacana. E reformado. Exato. Só que quando a gente chegou aqui, isso aqui tava de verdade muito destruído, não foi, irmão? Tinha muito mato, lodo, tava horrível. Muito difícil. Aí chamamos um pedreiro e aí conversamos com ele e dissemos do jeito que a gente queria, ó, faz desse jeito, para ficar desse jeito, porque é assim, nos mínimos detalhes a gente tá envolvido em tudo, de verdade. Em tudo que hoje existe aqui, a gente tem um pouquinho da gente, vamos dizer assim. E aí o pedreiro foi meio enrolado, me pediu 9 dias para entregar, me entregou com 32, passou pro pintor que pediu 7, me entregou com 12, né? Mas isso aí a gente também já esperava, não estava muito preocupado com isso não, porque nesse meio tempo a gente estava fazendo a correria por fora para conseguir os equipamentos. Isso. Né? E estudando o espaço dentro de João Pessoa, como seria, como é que funcionam os podcasts dentro de João Pessoa. Exato, para ter uma pesquisa de mercado e para saber como entrar, né? E aí tudo aqui foi criado. Essa mesa a gente mandou fazer, isso a gente não comprou pronto, tudo, do pé à base a gente mandou fazer. Esses canos na parede foi ideia de Osmar e eu achei muito legal. Os painéis do teto foram ideias... Foi minha ou foi só parte do painel? Foi o sonho. Ah, tá, tu sonhou, e aí mandou e eu achei que ficou muito bacana. A iluminação foi feita de forma artesanal, vamos chamar assim. Foi feita de forma artesanal, mas tá tudo muito bacana. Porque o intuito principal desse podcast é
entender assuntos complexos de forma simples. Você que tem dúvida na sua casa e fica, e aí, o que é orçamento secreto? Quem é que libera essas emendas aí? Ah, tá tudo errado, mas não sabe como é que as coisas funcionam. Essa é a intenção da gente. É que para que os convidados da gente sentem aqui e você, quando terminar o episódio, você saiba como é que as coisas funcionam. Para aí você chegar à sua conclusão. Eu tenho meu pensamento, eu tenho minha forma de raciocinar, Osmar tem a forma dele de raciocinar, e você em casa, é legal que você tenha a sua forma de raciocinar. Eu acho que esse é o pensamento principal, né? Com certeza, esse é o único pensamento aqui, né? Exatamente. Assuntos que eu gosto de tratar, eu gosto de falar de espiritualidade, eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de geopolítica. Não quer dizer que esses sejam os assuntos do podcast. Sim, teremos convidados com esses assuntos, mas todos os assuntos que que nós entendemos que seja relevante para você que está em casa e para a gente, porque eu sou meio que, não adianta eu passar 2, 3 horas conversando com um cara e não agregar nada na minha vida. Verdade. Eu preciso de uma forma ou de outra entender ou mudar o raciocínio. Eu não sou dono da verdade. Às vezes eu tenho um pensamento e aí chega um cara aqui que me explica que meu pensamento tá errado. E me mostra por A mais B. E realmente isso aqui estava errado. E não tem problema nenhum em mudar de pensamento e dizer, você estava certo, eu errado, a partir de agora eu concordo com você. E é assim que funciona. Isso. Você falou sobre como a gente se conheceu e tudo mais, mas teve uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, e foi a primeira pergunta que eu lhe fiz dentro do carro, assim que nos conhecemos, assim que saímos para comprar as coisas. Jarbas é o Jarbas da internet, o Jarbas.lemos ou é Jarbas mesmo? E você me deu a resposta que fez a gente sair de uma sociedade para uma amizade. E uma parceria sincera. Tu lembra qual a resposta que eu dei? Eu acho que eu que não lembro. Qual foi? Sou eu mesmo. Ah, tá, não tenho tempo pra fazer personagem não, Isso cara. mesmo. Me expor e falar as coisas que eu acho mesmo. Eu fazia personagem quando eu trabalhava com humor, e aí eu fazia personagem, coisas que eu não tava nem muito afim de falar, mas era aquilo que a galera queria ouvir, então eu tinha que falar. Nesse momento, não. A partir do momento que eu criei o canal no TikTok e decidi botar o nome do canal, o meu nome, Jarbas.lemos, ali é pra falar as coisas que eu penso. Ali é o meu mundo, ali eu não tô preocupado muito com o que as pessoas pensam, ali eu exponho a minha opinião. Se você concorda ou discorda, aí é uma responsabilidade sua, não minha. Como eu falei anteriormente, se você discorda, vai lá e deixa um comentário plausível, eu vou entender o seu comentário e pesquisar em cima daquilo. Talvez você esteja certo e eu errado. Mas ali, hoje os meus canais nas redes sociais são todos para expor a minha opinião sobre determinados assuntos. O Pequeno Camaleão Podcast é para expor a sua opinião? Não, não é para expor. É para ouvir, inclusive, opiniões contrárias. É para conversar com as pessoas. Porque eu entendo que hoje, principalmente no Brasil, as pessoas não têm mais a paciência de conversar. É isso que eu acho. Se você não concorda comigo, você está errado. E aí já tem briga e eu acho que assim não vai para frente. Assim a sociedade não evolui. Para que a sociedade evolua e que você consiga chegar às conclusões partindo do seu pensamento, você precisa entender os dois lados. E a partir daí você toma a sua decisão e tá tudo bacana. Sai de um bate-papo à Inquisição, quando você fala desse jeito. Exatamente. O pessoal fica perguntando, e tem que ser a resposta que eles querem. Exato. E aqui isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu não faço pergunta retórica esperando a resposta que eu quero, não. Eu faço a pergunta que eu tenho dúvida e a pessoa que estiver aqui conversando comigo vai me dar a resposta dela e eu chego à conclusão se aquilo faz sentido ou se aquilo não faz sentido. E se na minha cabeça aquilo não faz sentido, eu questiono. Eu acho que não faz sentido por isso, isso e isso. Mas se a pessoa me explica, pronto. Aí ela realmente, eu que estava com a dúvida, estava fora do contexto e ela me trouxe para dentro da caixinha, vamos dizer assim. Sair de um bate-papo para uma briga. Não, esquece isso. De forma alguma. Esquece isso. E outra parada legal do podcast é que aqui não tem entrevista. Foi um dos acordos que eu fiz com você no começo. Isso. Eu falei, beleza, topo, mas lá não é lugar de entrevista. Lá é lugar de trocar ideia. Por quê? Porque em entrevista você fala o que você quer, eu não questiono, exemplo, se a gente traz um político aqui, o cara faz campanha, pô. E essa não é a minha intenção. Minha intenção é que se eu trouxer um político aqui, é que eu sente com ele, se ele tá se candidatando para entrar na política, eu quero saber quais são as propostas dele. Se ele já está dentro da política e busca uma reeleição, eu quero saber o que ele já fez. Isso. Para que ele tenha relevância, porque esse podcast não é de direita nem de esquerda. Eu sou um cara de direita, mas isso aqui não é de direita nem de esquerda. Esse podcast é povo. Isso. O que faz pro povo, eu bato palma. O que faz que não é favorável ao povo, eu tô aqui para criticar e assim que é. E vai ser assim mesmo. Não tem pra onde correr. Porque aí não seria eu, é o que você me perguntou, né? Aquele lá é você, aí não seria eu. Aí seria um personagem e pra mim é meio chato ter que ficar fingindo. Algumas pessoas fazem, eu não critico, tá tudo certo. Mas você ter um pensamento relacionado a alguma coisa e alguma pessoa confronta seu pensamento e você não tem peito para dizer, não, realmente é isso que eu penso aqui, eu não sei se estou certo não, mas é isso aqui que eu penso. Eu acho que essa é a parte mais legal da parada, entendeu? Pronto. Na área de política você deixou bem claro como é que vai agir, mas na área de escatologia, sim, como será? Eu tenho uma visão escatológica, Quem me conhece sabe que eu acho que a Bíblia fala com você. Basta você ler e ela lhe fala as paradas que estão lá. É muito simples. Eu entendi através de você.
esse tipo de pensamento. Pois. Mas eu não sou teólogo, eu não tenho formação nenhuma na área. E a intenção é trazer pessoas que tenham formação na área, porque talvez eu esteja enxergando alguma coisa errada. Hoje, na minha visão, as coisas que eu enxergo, que eu vejo na Bíblia e vejo acontecendo, não estava nada errado. Porque eu vi, geralmente eu comento, é isso aqui, é isso e isso, e daqui a pouco acontece o que estava escrito na Bíblia. Então, minha visão, até o momento, eu acho que não está errado. Mas não quer dizer que não esteja errado. Eu preciso de pessoas que estudaram, que se dedicaram, que passaram a vida estudando isso, para que a gente tenha uma conversa legal, mas sempre focado nisso. Tanto na política quanto na religião, na escatologia, tudo que for ser dito é com palavras simples para que todo mundo entenda. Não, porque, querendo ou não, é igual com uma pessoa quando sai da faculdade. Sai cheio de termos técnicos e vai para entrevista e não é contratado. Por quê? Porque a pessoa que ele está conversando não tem a formação que ele tem, então ela não está entendendo o que ele está dizendo. Tô entendendo. E entendeu? Aí é meio perda de tempo. Não, a intenção é que você entenda, que eu entenda, que você entenda e que você que está em casa entenda também de uma forma simples, que você consiga replicar. Quando terminar aquilo ali, você assista uma vez o vídeo, 2 vezes o vídeo e você saiba o que você está falando. Você tem embasamento, até porque aqui a informação não é e nunca será fechada. É isso e acabou. Não, é isso, mas tem aqui que você pode pesquisar. Você vai lá, pesquisa e talvez você chegue a uma conclusão diferente e está tudo certo. E é assim que vai formando a base da sociedade, com pessoas que raciocinam. A intenção, lá no TikTok eu já falei algumas vezes e eu repito aqui. Todas as pessoas que vão chegar, vocês seguidores que chegam aqui para assistir a gente, a intenção é que você saia diferente do jeito que você entrou. Você entra de uma forma e você sai de outra. Por quê? Porque aqui, querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu lhe obrigo a raciocinar. Eu construo o meu raciocínio, mas eu digo para você, pesquisa, estuda você, e você chega a sua conclusão lá. Você é obrigado a caçar conhecimento. Exatamente. E eu acho que é o que mais enriquece o ser humano. É o conhecimento. Então eu te dou conhecimento e você busca. Porque, como eu falei e eu já repeti algumas vezes, talvez o que eu acredite não esteja certo. Você veja com seus olhos e você chegue à sua conclusão. Certo. Você falou também sobre outros assuntos. Tipo o quê? Dentro do podcast. Nós falamos agora sobre política, agora sobre escatologia. Vamos entrar nos outros assuntos? Sim. Que tipo de assunto eu gostaria de conversar? Sim. Cara, eu entendo da seguinte forma. Eu sou um consumidor de podcasts, né? Eu gosto de assistir podcast. E assuntos relevantes, todos eles me interessam. Tipo assim, só para contextualizar. Vamos lá, no podcast de Jarbas vai vir um cara que vai contar a história de vida dele, que ele sofreu muito, mas que ele venceu. Pô, desculpa, não entende? Porque todo mundo sofreu muito e todo mundo luta pra vencer na vida de uma forma ou de outra. Então, se além disso você me traz um conteúdo que tipo, não, mas você sofreu isso tudo, mas a partir de agora, qual é o seu conteúdo? O que é que o seu conteúdo, vou dizer assim, o que é que o seu conteúdo agrega na vida das pessoas? Tanto faz se é comédia, se é ação, se é cinema, mas que agregue, que traga, sabe? Esse tipo de assunto me interessa. Aí quer falar de saúde, Jarbas? Quero trocar uma ideia com o médico, com o enfermeiro, saber como é o dia a dia deles. Para mim é muito interessante isso. Portanto que, dentro desse bate-papo com o médico, ele me tire minhas dúvidas relacionadas à área dele. Relacionadas a doenças, exemplo, psicólogo, eu quero saber sobre TDAH, eu quero saber esse tipo de coisa. É legal entender. E eu sei que tem pessoas que não entendem, porque eu não entendo muito de TDAH. Eu conheço algumas características, mas conheço muita gente que tem essas características. Então, talvez as características não sejam só as características do importante. Aí o profissional que tem que dizer, não, além das características, presta atenção nisso. Se tem isso, aí realmente é. E aí me falar os graus, essas coisas. Isso eu acho legal você saber, entendeu? Então, qualquer assunto relevante é interessante para mim conversar. Eu gosto, na verdade, assim, não tem muita dificuldade para mim, porque é o que eu sempre gostei de fazer na minha vida, é trocar ideia. Eu sempre gostei, não é novidade para isso. Eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Algumas pessoas me criticam por isso, mas eu gosto, cara. Eu gosto de entender como é que você enxerga as coisas. Entende? Não só pelo fato de eu não ser o dono da razão e poder estar enxergando de uma forma errada, mas eu quero saber o que é que passa, o que é que você enxerga que talvez eu não enxergue. Essa é a verdade. A maneira de ver o mundo, a minha maneira é diferente da sua. Exatamente. E acredite, sua maneira de ver o mundo é diferente da minha, mas a gente vive no mesmo mundo, então é legal eu saber a sua maneira de ver o mundo. Estamos vivendo esse momento há 4 meses, né? A maneira de ver o mundo é diferente. Exato. Por a gente tá passando para baixo, fazendo as coisas, a gente está praticamente todos os dias juntos, tirando o fim de semana. Isso. O domingo, porque o sábado a gente acaba sempre fazendo alguma coisa, mas... E aí a gente vai entendendo, você entende como eu penso em determinada situação, eu entendo como você pensa em determinada situação, e eu acho que você já percebeu, eu acho, não, eu tenho certeza, nesses 4 meses, que quando você pensa uma coisa relacionada ao que você conhece, eu não contesto.
Porque a vivência é sua. Eu entendo de uma outra forma, mas eu tento compreender a forma que você enxerga. A não ser quando você realmente sabe, aí a gente entra um questionamento e uma discussão até chegar a um Exatamente. meio termo. Porque se existe um fato e a sua convicção é em cima de um não fato, eu lhe trago o fato para que você tenha uma convicção, para que você enxergue e decida se é aquilo mesmo que você acha ou se o fato é meio diferente. Mas aí é com você. Eu não tomo essa responsabilidade para mim. Não quero. Eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu digo, sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu faço. Você tem a responsabilidade sobre as coisas que você diz, sobre as coisas que você pensa e sobre as coisas que você faz. E isso vale para todo mundo que tá Exatamente. É o que eu penso. É um pouco de individualidade, né? Porque esse coletivismo, isso de existe uma verdade única, que eu não posso pensar diferente, isso me incomoda um pouco. politicamente correto. Mais ou menos isso. Porque é como se eu fizesse parte de um todo sem ter o eu. E na minha cabeça vem o eu para depois o todo. Não eu, Jarbas. Talvez eu, Osmar, talvez eu, você que esteja em casa, e depois vem um todo. Isso é uma construção na minha cabeça. Porque quando se fecha, exemplo, narrativa, quando se fecha a narrativa, tudo que diz ali fora tá errado, e isso me incomoda. Quem conta a história é o herói? Exatamente, exatamente. Aí eu prefiro pensar com a minha cabeça. Às vezes eu tô certo, às vezes eu tô errado, eu errando. Vou pesquisar. Exato, é tentativa e erro até acertar. Mas a busca é constante. Entendeu? Tô entendendo. Então, você que tá em casa, não esquece, se inscreve no canal. Se você não é inscrito aqui, você já se inscreve no canal. Temos vídeos todas terças e quintas, às 8h30. Nas terças-feiras, a gente vai começar a fazer os monólogos. Eu vou sentar aqui e responder perguntas de vocês relacionadas a qualquer tipo de assunto que vocês queiram perguntar. Como é que a gente vai fazer essas perguntas, Jarbas? As pessoas podem se perguntar em casa. Ei, vai lá no Pequeno Camaleão no Instagram, se inscreve, porque toda segunda a gente vai abrir a caixa de perguntas. E aí vocês fazem as perguntas lá e na terça-feira eu respondo aqui. Nas quintas-feiras, 8h30, sempre vai ser com convidado. E a gente já tem alguns convidados bem legais. Para a semana, eu acho que nessa quinta já tem um convidado bem legal. Já tem. Já é um assunto bem interessante. E aí, querendo ou não, política tá chegando aí, a galera tá, né, campanha, vai ter ano que vem ter eleição, então tem muita gente aqui pra gente conversar, pra gente entender coisas que a gente não entende. Política local é importante, de vez em quando a gente vê as pessoas brigando pela política nacional. Não pode ser feito, mas no seu estado tá acontecendo coisas que você poderia estar se posicionando. Tudo começa aí, né? E você não tá. Então é legal fazer isso, aproveitar agora que tá vendo essa eleição prefeito e vereador agora? Prefeito e vereador. Prefeito e vereador, então é uma eleição fechada, é bem local, então entender a proposta desses caras, entender que se esses caras já tiveram, o que é que eles fizeram, e quando eu digo que eles fizeram, deixo sempre claro, o que é que eles fizeram em benefício da população. Em benefício da população. Projeto, exatamente. Onde é que tem sua assinatura? O que é que você fez aqui? Qual é a sua pretensão nesses próximos 4 anos? O que é que você quer fazer? Porque, querendo ou não, eu vou falar por experiência própria. Conheço um monte de vereador que não faz nada e conheço vereadores que fazem muito e que as pessoas não divulgam. Então, esse é o lugar dessa galera se abrir e falar: não, eu fiz isso, eu não fiz isso. E não se engane. Aí é sabendo quem é Jarbas. Se ele não fez, eu vou dizer: por que tu não fez isso se tu teve a oportunidade de fazer? Ou foi contra. Exatamente. Mas aí quando eu digo, e por que que tu foi contra isso? Eu não tô criticando ele por ter sido contra. Eu quero entender por que que ele foi contra. Entende? E o canal do monólogo, o episódio do monólogo justamente é isso. Você vai ver uma entrevista, um bate-papo aqui, e nele você vai ter alguma dúvida, algum questionamento que não foi feito, ou acha que deveria ter sido falado ou não, você vai lá e e escreve, diz o que quer, faz a pergunta e a gente aqui responde. Exatamente. No caso, já você responde. Tá só no apoio. No caso do monólogo é uma pessoa, sou monólogo. Só no eu apoio. sou o cara que vou responder essas perguntas. E eu vou mais além, não é só pergunta do episódio, porque eu também acho chato. Se alguém me convidar para participar de um podcast, eu vou lá, falo um monte de coisa, o cara teve a oportunidade de me perguntar, não me perguntou na mesa, e depois que eu saí, ele questiona as coisas que eu falei. Eu não acho isso justo. Então eu não vou fazer isso com as pessoas. São perguntas abertas, façam perguntas abertas. Pergunta sobre o que o meu convidado falou, para que eu desconstrua o que ele falou, já que eu não desconstruí na hora, eu não vou fazer depois. Sim. Porque na minha cabeça isso é injusto. Tá entendeu? vendo? Exatamente isso. Ele explica as coisas que eu não soube explicar agora. Então é exatamente isso. A respeito dos convidados, mas pode ficar tranquilo, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não vou deixar passar uma coisa que eu não entendi, eu não vou deixar passar. É o meu jeito de conversar, é o meu jeito de viver. Se eu não entendi, em casa, quando eu tô com minha esposa, aí às vezes tá, né, aquele negócio mais acalorado, assim, ela fala alguma coisa, eu não entendo, eu volto lá e pergunto 10 vezes. Ela fala, você me pergunta a mesma coisa 10 vezes, eu falo isso, eu vou perguntar 20, até eu entender o que é que você quer dizer. Porque depois que eu entendo o que você diz, aí eu raciocino, aí eu processo as coisas, e aí eu entendo se realmente eu tô errado ou se realmente eu tô certo e você tá errado.
E a busca não é estar certo, tá? Para que fique muito claro, a busca não é estar certo. Isso aqui é para trocar É ideia. entender. É entender como quem tá na minha frente pensa o que é que essa pessoa enxerga sobre determinado assunto. Essa é a busca. Entendeu? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, já clique em se inscrever aqui. Não esquece, vai no Instagram também, se inscreve no Pequeno Camaleão Podcast, porque lá você vai mandar as perguntas. Estamos também no TikTok. Vai lá no Pequeno Camaleão Podcast, se inscreve no TikTok. Ei, estamos também no Spotify. Vai lá e se inscreve no Pequeno Camaleão Podcast. Tem muita coisa bacana para conversar. Tem muito assunto legal para tratar e tem muita coisa simples que as pessoas mostram pra gente que é complexo, mas que não é, pra gente entender. É isso aí. Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, Asmar. Valeu, irmão. Até o próximo episódio.